Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo a 3. Eu sou Diane Botelho. Eu sou Valéria Guimarães. E hoje... aqui com... Não é, Diane? E hoje a gente está com a Ruth. Tudo bom, Ruth? Olá. Ruth, você, junto com a Natália, criou alguns métodos, algumas ferramentas, principalmente para o trabalho com sementes estelares. Como é que é? O que seria o lar? O que seria a outra ferramenta que é... Como é que é? Para você sobreviver no apocalipse? Ai, meu Deus. Como é que funciona isso? Ok, temos o manual de sobrevivência para o apocalipse. Manual de sobrevivência para o apocalipse. Então, o método LAR começou mais ou menos há 2 anos, que eu comecei a receber essa ferramenta, e foi um processo muito intenso, não é? Porque teve que haver muitos upgrades na minha energia, foi passado em blocos, e entretanto eu pesquisei bastante e chegou uma altura que eu falei com a Natália e resolvi-lhe passar esse método. Olha, não queres experimentar? Experimenta isto, diz-me lá qual é a tua reação. E entretanto ela começou e começamos a fazer juntas. E entretanto ela recebeu uma parte do método que permitiu-nos também fazer o link para a segunda parte e continuar. E já teve vários desdobramentos. Isto vai mais ou menos há 2 anos. Não é? E é isso. Mais ou menos a relação começou comigo e com ela. Não te estou a ouvir, Diane. Tu falaste? Falei, porque me coloquei no mudo. Mas demorou quanto tempo? Tá, isso foi 2 anos atrás, mas demorou quanto tempo para você fazer essa compilação 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos e ainda não acabou, porque assim, a primeira estrutura está feita, não é? E depois tem vários desdobramentos, não é? Porque o que é o método LAR? O que eu percebi, aquilo é um método de conexão, basicamente, não é? De conexão pode ser com a tua família estelar, pode ser com os teus guias, e tem a ver com primeiro tem a ver, o LAR está dividido por o L, isso até porque recebeu o nome até a Natália, o L, que ela acho que já falou isso na outra live, não é? Que o L significa limpar, o A ancorar e o R ligar, não é? E eu comecei a receber estas ferramentas e comecei a ter contacto com a minha família estelar de uma forma muito mais consciente, ou seja, o que eu fiz foi o que me aconteceu pessoalmente, e que eu já passei este método, já experimentamos com várias pessoas, o que faz é, de certa forma, alinhar a nossa energia, o nosso campo energético, os nossos chakras, expandir através do plexo solar, não é? Expandir o nosso campo e começar uma conexão mais coerente, criar um espaço seguro também, não é? De comunicação. Claro que não é um método mágico, não é? Requer trabalho, como tudo. Requer bastante trabalho e compromisso, como qualquer método, não é? Podemos comparar para perceberem, sei lá, por exemplo, o Stargate é um método de conexão, existem outros métodos de conexão, não é? Eu tenho vários métodos de conexão, não é o primeiro. Este, se calhar, foi mais intenso e que demorou mais tempo, mas eu sempre tive os meus espaços astrais onde é que eu consegui comunicar com os meus mentores que foram evoluindo e agora com a minha família estelar. E isso desde sempre? A sua conexão desde sempre? Ou... Não, assim, desde sempre, sempre fui conectada, sem saber, não é? Desde muito pequenina mas achamos que é tudo muito normal, que toda a gente é assim e que... Mas depois também teve a ver, tem a ver com subidas de vibração. Quando nós estamos numa faixa vibratória um pouquinho mais densa, não é? Obviamente, nós vamos comunicar com a mesma faixa vibratória. É? E nós, para comunicarmos com estes seres, família estelar, e seres de uma frequência um pouquinho mais alta, não basta só ter mediunidade, na minha opinião. Isto é sempre tudo subjetivo, não é? É sempre a minha opinião. Temos que subir de vibração, sutilizar o nosso campo energético para conseguirmos comunicar com esses seres. Porque é uma comunicação muito mais sutil, foi isso que eu aprendi. É? E que dá mais trabalho nesse aspecto, não é? Mas desde pequenina, sim, que eu tinha conexão com o outro lado e era tudo muito confuso, não é? Começou de uma forma muito violenta para mim, não é? Não sei se é essa parte que queres saber, como é que começou exatamente. Não, sim. É que eu me lembro. É que eu me lembro. E violenta por quê? Porque as pessoas não acreditavam em você, ou você não queria compartilhar? Não é isso. E sim, eu fui criada, os meus pais são evangélicos. Então eu fui criada, eu ia para a igreja,
E é uma religião, como muitas, né, que encontrei muito medo, não é? E então, todas estas coisas que fossem um bocadinho diferentes eram as bruxas, e havia o medo, eu ia para o inferno, e eu era uma criança, e assustava muito com essas coisas. E era então, em o que é que Portugal? acontecia? Sim. E ainda em Portugal? Sim, em Portugal. E então, o que é que acontecia? O que me acontecia quando era criança é que eu muito facilmente tenho projeção astral, saio do corpo, durante a noite, sonhava com coisas que acontecem, que aconteciam. Eu lembro-me perfeitamente de uma altura que fiquei super assustada, que sonhei, uma coisa não tinha importância nenhuma, com um cesto em cima de um pano preto debaixo da casa da minha avó, e quando fui almoçar, chego lá e vejo aquilo. Então eu percebi que os tais déjà-vus que eu tinha, comecei a perceber que muitas vezes não eram déjà-vus, que eram sonhos, e que depois aconteciam. E aquilo assustou-me profundamente. Para mim foi extremamente violento. Então eu não contava a ninguém. Porque depois os meus pais iam dizer que era coisa das bruxas e que com o medo todo que eu tinha, e como era uma criança, confias em quem? Nos teus pais. Não, vais confiar em quem? Nos teus pais. Então aquilo pôs um medo, e depois comecei a entrar algumas paranoias, não é? Com isso. Caiu. Caiu. Uai. Ô, gente, calma aí que ela já vem. Calma aí, voltou. Gente, hoje a conexão está péssima. Desculpa Tá. aí. Oi, Ok. Ruth. Vamos lá. Caiu. Eu estava a falar que as religiões, por vezes, as pessoas dizem não tem importância, mas às vezes podem prejudicar bastante por causa desse tal medo. E, na minha opinião, porque tiram a responsabilidade às pessoas e responsabilizam as pessoas. Não é? Porque nós pensamos assim, se eu for à igreja, se eu fizer tudo direitinho, vai ficar tudo bem. Não é? E a questão não é bem essa. Não é? Então, irresponsabiliza e não nos responsabilizamos pelas nossas ações porque alguém vai nos perdoar e nos vamos para o céu. Mas é outra questão. É outra questão e que a mim foi bastante assustador. E depois, mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos, comecei a ouvir vozes. E as vozes não eram as mais... Por isso é que eu digo que foi muito violento. Não eram muito agradáveis. Não é? Eu lembro perfeitamente, eu ouvi uma voz ao meu lado que dizia: tu tens que te matar. Então, agora imagina, que é uma criança de 8, 9 anos a ouvir isto e não podia falar com os meus pais, não lhes podia dizer isto. Eu sabia que não era meu. O mais estranho é que eu sabia que era alguém externo que estava a dizer aquilo. Então eu nunca disse aos meus pais. Só dizia assim aos meus pais: olha, eu vou morrer. Eu durante um ano andei com isto. Os meus pais assustadíssimos. Isto foi extremamente complicado. Até que eu soube, passar 10 anos, a minha mãe contou-me que foi uma senhora e que ela tratou da coisa e que era um assunto espiritual. Não é? Porque as pessoas nunca acreditam, mas no fundo, depois no fim, vão todos correr ao lado espiritual. Entretanto, essas coisas, isso passou. Aquilo passou, mas a minha relação era assim muito... É por isso que eu digo que é muito violenta, porque eu não entendia e tinha medo. Não é? E essas coisas de sair do corpo, de saltar do corpo, era muito comum para mim, era muito fácil e às vezes era assustador. Então, Sim. Continua. Não, pode ir. E como eu estava numa vibração na 3D, com o meu medo, a coisa era muito densa. Então o que é que se aproximava de mim? Não é? Entidades um pouco mais pesadas, as vibrações dos humanos à minha volta, nós como sementes estelares somos extremamente empatas. O campo deles misturava-se comigo, eu ouvia os meus pensamentos, eram deles, pensava que era meu. Era assim um bocadinho... Era tudo muito confuso, foi tudo muito confuso. Era muito misturado, né? Eu não sabia o que é que se passava. Não é? Porque assim, vocês no Brasil têm outra abertura. Nesta altura em Portugal também. Mas agora, na altura, não. Eu tenho 45 anos, era uma criança. Não. Uau! Imagine, num país que é predominantemente cristão, predominantemente católico. E na igreja evangélica não tinha uma irmã da revelação? Eu estou falando isso porque é comum em algumas igrejas aqui pentecostais. Não. Aqui não, lá do Brasil. Aqui também tem umas irmãs. Ali era que uma são igreja tipo uma médium, né? Não, ali não. Eles eram muito normais. Tradicionais, não né? Línguas, não falavam nada. Eram mais tradicionais. Então tudo que fosse um bocadinho estranho, mas depois acabei por deixar de estar na igreja e assim, depois a minha mentalidade, depois eu comecei a crescer, não é? E comecei a recolher, talvez, o meu campo, a minha modernidade, aquilo acabei por não ligar muito, só que claro que há uma altura que explode, não é? Explode tudo e que
Nós somos obrigados a mudar de vibração. Por isso é que eu digo que sim, foi extremamente violenta esta minha ligação com o oculto. Por exemplo, hoje, se você quiser desdobrar, você senta, se concentra e consegue fazer isso? Ou é normalmente à noite, por exemplo? É assim, depende da minha vibração, não é? Por exemplo, normalmente as minhas projeções eu faço à noite, não é? Como todos nós, mas quando estou a meditar, todos estes métodos que eu recebi foi desdobrada a meditar. Eu medito todos os dias. Eu sou uma pessoa que tem uma prática desde 2008. Todos os dias medito. Todos os dias. Não é? E, obviamente, isso não é? Facilita o contacto. Não é? Facilita bastante. Se nós trabalhamos todos os dias em prol de alguma coisa, é por nós, não é? Com a base da limpeza energética, porque a base das minhas meditações é sempre a limpeza. Por uma das coisas que se passava comigo é que eu tinha muitas dores, eu absorvia o campo de outras pessoas, eu andava sempre doente. E quando eu aprendi a limpeza, a limpar-me, a minha vida mudou completamente. Mudou bastante, em termos de qualidade. Então eu resolvi, eu encontrei isto. Então comecei-me a limpar. À medida que nós vamos aumentando a nossa vibração, nós vamos mudando de vibração, os nossos mestres, a primeira base para mim foi o meu eu superior. Eu tive um contacto direto com o meu eu superior, não é? E ele aí começou-me a orientar. Depois, vários mestres foram aparecendo, volta e meia apareceu um, apareceu outro, fazemos determinados trabalhos durante um mês, depois aparecem ordens que te vão iniciar, não é? Eles estão contigo e começam-te a iniciar a nível astral, isto tudo de uma forma consciente. As minhas maiores iniciações são sempre conscientes. Sempre conscientes. Sim, sempre conscientes. Sempre conscientes. Porque assim, se vocês trabalham, na minha opinião é assim, eu não sou mediunicamente muito... Mas assim, se nós trabalhamos. É? E estamos com esse compromisso. Chega lá um dia que eles chegam-se à tua beira e dizem, não, agora já fizeste a tua parte, agora vamos abrir e abrem esse campo de possibilidades e vão-te buscar, e vão-te iniciar, e vão-te mostrar. Não é? Se nós nos se vamos predispor a trabalhar, eles vão chegar lá e vão fazer o trabalho e vão-me iniciar algumas ordens, e quando eu preciso, era-me assim. Por exemplo, a Ordem da Rosa, que é bastante conhecida, a Irmandade da Rosa, chegou a Maria Madalena, uma altura que andava muito perto de mim, e um dia cheguei à minha beira, olha, vamos cá, e iniciou-me e mostrou-me como é que podemos trabalhar. Então ela disse-me, por exemplo, sempre que estiver junto da água, chama-me e nós vimos aqui e vamos te ajudar nas tuas limpezas. É sempre na limpeza. A minha missão tem muito a ver com isto. E o que é a limpeza? Não é? Limpeza é tu tirar o do nosso campo que não é nosso e devolvermos a nossa própria energia para nós conseguirmos afinar na nossa energia. Não é? Retirar tudo. Hoje, se você fosse dar um conselho para uma pessoa que está num processo de despertamento, o maior conselho seria medite? Eu diria para fazer um processo espiritual e conectar-se com as suas emoções, que são a base do processo espiritual. Se é com a meditação, tudo bem. Pode ser com outros métodos. A meditação, para mim, é muito útil porque desliga a mente. E tu acedes de uma forma mais pacífica. Começas a entender, começas a parar e olhar para ti. Não é? Parar e olhar para dentro de ti. E olhar para as emoções. Isso é extremamente importante. É? A gente conversou aqui com o Vilmar e ele falou muito de meditação ativa, né? E eu acho que para mim é meditação ativa, porque se eu fico muito parado. Caiu de novo? Diane? Eu acho que parou. Pois é. Acho que ela... Mas ela ficou congelada. A meditação ativa. Eu acho que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho, não é? Eu não posso dizer assim. Gente, semente estelar é complicado, viu? Misericórdia. Eu estou aqui me acabando de falar, aí eu percebi que está todo mundo muito sério. Estava congelado. Ai, meu Deus. Eu estava falando do Vilmar, né? Agora eu tô... da meditação ativa, que você estava falando. Estavas a dizer que é mais para ti, que tu não consegues parar. Eu estou tentando fazer meditação normal, comum, que a gente senta,
fica parada e tal. Só que ficar parada e silenciar minha mente ainda é um processo. Eu acho que também grau de ansiedade, dependência de equipamentos, né? Ficar muito celular, essas coisas, tudo isso não ajuda a desacelerar. Mas quando eu estou fazendo meditação ativa, que é na natureza, já é um outro processo. Realmente eu me conecto, eu estou ali, eu me limpo, não ativamente, como você fala que você faz, ativamente. Ativamente você vai limpando, sei lá, não sei se é por chakra ou por camadas, enfim, é energética, mas quando eu saio, eu volto, eu estou outra pessoa, estou revitalizada. Mesmo numa caminhada, por exemplo, de 8 horas que eu fiz recentemente, porque eu falei, gente, eu não vou conseguir. E eu consegui, porque eu estava em silêncio, eu não tinha escolha, sabe? Eu não tinha escolha de colocar um fone, de ouvir uma música, não tinha. Isso é interessante, porque tu caminhares 8 horas, tu vais desgastar o teu corpo e vais baixar a tua ansiedade. E vais conseguir aceder. Não é? Basicamente é isso. Não é? Porque quando nós estamos muito cansados, por exemplo, nós recebemos uma conexão, conseguimos nos conectar quando estamos muito cansados, o corpo desliga. Não é? Isto são excessos de atividade mental. Assim, o cérebro treina-se, não é? Eu não posso dizer que é sempre fácil conectar-me, mas é um treino, não é? Agora, cada pessoa eu acho que é muito pessoal, né? Eu acho que é muito pessoal. O seu caminho. Assim. Só que assim, eu faço as duas coisas. Por exemplo, eu medito. A seguir eu vou correr. Não é? São coisas diferentes. E quando eu vou correr, por exemplo, eu consigo me conectar muito bem com a minha avatar, com o meu eu multidimensional. Mas quando eu estou a meditar, e quando eu estou bem limpa, quando consigo me sintonizar exatamente com aquela vibração, muitas vezes eu consigo aceder a coisas que de outra forma eu não consigo, de olhos abertos. São outros trabalhos. E dá trabalho. Ponto. Dá trabalho. E nós não queremos parar porquê? Porquê é que nós não queremos parar? Porque quando paramos, olhar lá para dentro, é complicado. Não é fácil. Não é? E há uma altura que nós vamos ter que parar. Ok? Há uma altura que estamos a obrigar a parar. Não há hipótese. E o base, né, Ruth, é o autoconhecimento, não tem outra forma da gente poder entrar num processo desses, porque não é só também só sentar e esperar uma conexão sem também estar trabalhando justamente as nossas sombras, né, ali. Sim, por isso é que eu fiz eu chamei o Manual de Sobrevivência para o Apocalipse, porque assim, eu vejo que as pessoas estão muito perdidas. E assim, o que é que eu faço agora? Não é? Então, nestes anos todos, eu recebi muitas ferramentas práticas, porque para mim a meditação não é só estar ali, eu estou a trabalhar-me e estou a pôr em prática coisas extremamente importantes para mim. Como? Eu vou trabalhar a minha sombra, mas como é que eu vou trabalhar a minha sombra? Há exercícios para isso. Okay? Como é que eu vou me conectar com o meu superior? Há exercícios para isso. Como é que eu vou resgatar um fractal? Há exercícios. Não é? São exercícios práticos que eles me foram ensinando, que me foram passando. Não é? Saber o que é uma sombra. Porquê que eu fujo desta emoção? Pôr mais consciência, não é? Porquê que eu tenho esta resistência? Há coisas que eu tenho resistência, que eu noto, mas porquê que eu tenho essa? Pôr consciência. Começamos um pouquinho a dar nome às coisas. Pôr consciência e transformar essas coisas, porque é possível mudar de vida. É possível. Eu mudei radicalmente a minha energia e eu acho que é possível. Só que dá trabalho. Bom. E neste manual, eu criei, tanto eu como a Natália, não é? Temos vários exercícios, vamos produzir, por exemplo, trabalhar a ancestralidade, trabalhar várias coisas. Coisas que nós aprendemos, exercícios extremamente práticos. Porque uma coisa que nós temos em comum, eu e ela, é que somos extremamente práticos. A espiritualidade serve para que eu tenha uma vida melhor aqui na 3D. Não é? Ou para dar sentido à minha vida e para que eu tenha realmente uma vida com mais paz, não é? E que eu perceba as minhas escolhas. Onde é que vêm as minhas escolhas? Okay? Vem da minha essência ou vem por isto ou por aquilo ou por milhões de questões que os outros me... Não é? Para mim é extremamente importantíssimo. Estes exercícios vão-nos ajudar um pouco, por exemplo, o exercício da essência, as pessoas conhecerem a sua essência, não é? Por exemplo, um exercício muito simples que eu faço. Quando tenho uma decisão, não é? Uma decisão a tomar, eu fecho os olhos, eu não penso em nada, eu limpo-me, que é para saber que eu estou a tomar, que está tudo limpinho, que não está aqui nenhum encosto, que não está aqui nenhuma energia externa, não é? E depois ponho no peito, imagina, tenho uma decisão, ou vou para a esquerda ou vou para a direita. Eu nunca penso.
Eu nunca penso. Neste exercício eu não penso. Então eu vou colocar a opção do lado esquerdo no peito, vou ver como é que ele se sente. Eu vou colocar depois a do lado direito e vou ver como eu me sinto. E vou analisar. E aí o cérebro vai começar a pensar. Como é que eu me sinto? Só que o meu peito está alinhado com a minha intuição. O meu peito está alinhado com o meu eu superior. Então eu consigo tomar estas decisões assim. E já mudei de vida radicalmente. Só que estas coisas são tão simples, mas são extremamente eficazes. Interessante, né? Que a solução é simples, né? O coração dá a resposta. Eu acho que as conexões, elas com o sutil, elas são mais simples do que a gente imagina. E tem gente que quer plantar bananeira para poder. Eu sou mirabolante, eu gosto de mirabolar. Quando eu falar, cansei, aí vem. É sempre não. Quando nós desistimos de pôr a nossa vontade, não é? Eu acho que uma coisa é: a vida tem um movimento. A vida tem o seu movimento, ok? E nós queremos controlar a vida, não é? Obviamente. Não dá, né? Não dá, mas a vida não gosta que a controlem, então por isso é que ela começa a bloquear. E às vezes é só de desistir da nossa resistência e começar a observar. Por exemplo, eu posso querer ser uma coisa que eu acho que é mais bonita, mas a minha missão está noutro lugar. Não é? Então este alinhamento com a nossa própria energia, não é? Com a nossa própria essência, com a nossa energia original, não é? Porque depois nós começamos a descobrir outro tipo de energias connosco. Não é? Mesmo dentro de nós, não é? A nossa background estelar e isso tudo, nós começamos a conectar e começamos a descobrir coisas novas e que nós não tínhamos, que nós na nossa cabeça nem conseguimos imaginar. Então, se nós abrimos um pouquinho e deixarmos que a vida nos guie, a vida é sempre um retorno da nossa energia. Nós queremos saber como é que estamos, olha para a tua vida, está tudo. É só olhar. Eu penso que isso, a meditação a mim ajudou-me a fazer isso. Não é? Porque às vezes eu começo a ficar muito confusa. E quando eu começo a ficar muito mental, por exemplo, muita atividade mental, eu paro e penso assim: porquê é que eu estou a fugir? É assim, porquê é que eu estou a fugir? Eu estou aqui a sentir qualquer coisa, estou a fugir de qualquer coisa. Então eu vou lá, sinto e aquilo para. A atividade mental para. E muitas vezes é fuga. Nós estamos sempre a fugir de nós mesmos, do que nós sentimos. E às vezes é tão simples aceitar. Eu sei que dói, mas é simples, depois passa. Acho que o medo da dor é pior que a própria dor. Não é aquele medo, isto vai ser tão horrível. É melhor sentir logo, né? Uma pessoa passa por aquilo e depois até... É mesmo, igual tomar injeção, né? O povo tem medo e tal. Faz aquele escândalo, quando tomou, acabou. É a mesma coisa. Esse negócio do método, quão simples é, né? Quando eu estava fazendo a minha iniciação de Reiki, uma das coisas que minha mestre me ensinou é exatamente isso também. Por exemplo, quando for fazer compras no supermercado, a gente estava falando da energia dos alimentos, né? Pergunte seu corpo. Aliás, primeiro estabeleça um padrão do que é sim e o que é não do movimento do seu corpo, né? Por exemplo, para frente, para trás, e vai perguntando ao seu corpo se ele aceita ou aquele alimento é bom ou não para você. E ainda passei um ano fazendo isso. Aí quando eu parava, ficava assim, gente, será que o povo tá achando que eu sou doida? Não sei o que. Tô nem aí, bora. E minha vida mudou, minha energia mudou, tudo mudou, né? Então, assim, aí quando eu parei, aí pronto, saiu tudo descarrilhou. Como as coisas são simples, né? Às vezes é uma besteira, mas faz completamente diferença. Ruth, durante o seu processo de descobrimento, até hoje mesmo, descobrimento não, de conexão e despertamento, na verdade, você chegou a ser alvo ou sofrer ataques lá do outro lado? A minha vida toda. Minha vida toda. Eu contei-te aquilo que eu comecei a ouvir aquelas vozes. Eu acho que tinhas que ir. Aquelas vozes a dizer para me matar foi dos primeiros ataques que eu recebi, com 8 anos, que eu me lembro. Depois, mas é mais espiritual ou é mais energético? Como você... É a mesma coisa, não? Tanto faz. Não sei. É a mesma coisa, sei lá. Por exemplo, eu acho que eu não sou aquela pessoa, é ataques. Ok, nós temos ataques. Só que os ataques têm uma coisa extremamente importante. Eles estão-nos a indicar onde é que está uma brecha no nosso campo energético. Ok? Então é importante olhar para essa brecha. Por exemplo, eu atraio muitas macumbas, muitas coisas.
Tem ali uma brecha. O que é que eu andei a fazer? Ok? A minha família estelar e eu trabalhamos muito com magia, não é? E vamos atrair esses campos, obviamente, não é? Mas eles avisam-me sempre. Avisam-me sempre que eu estou sob ataque desse género. Mas, Isso é bom. enfim, eu também sei. Mas avisam-me de maneiras muito estranhas. Eu já vos aviso que é Tá. Uma vez acordei às 2 da manhã com um sapo ao meu lado, ao lado da minha cama, assim, um sapo enorme. Eu acordo às 2 da manhã e assim, mas o que é que se passa? Porquê que eu estou a acordar? E quando olho para o lado, não sapo. E eu, quando olho para o sapo, eu digo, pronto, já me fizeram alguma coisa, é certinho. Ok? E então, mas ou pelo menos avisam. Aparece sempre algum sapo, ou o meu Exu sinal, né? vem-me dizer. Não é? Só que eu já não sinto da mesma forma que sentia antes. Porquê? Porque o meu campo energético está melhor. Mas eu tenho que me trabalhar. E eles dizem-me assim, tu agora não podes facilitar em absolutamente nada. Não é? Tens de ter cuidado com a tua alimentação, tens de ter cuidado com a tua energia, tens que te limpar, tens que te alinhar na tua melhor energia. Por exemplo, se eu sinto que não é para estar com uma pessoa, eu não posso estar, porque eu sei que vou ser prejudicada e não te vamos avisar mais. Já sabes, já estás alinhada com a tua intuição. Se tu vais contra a tua intuição, vai ser bastante prejudicial para ti. Ai. Então, eu parei. Até quando não tens muita consciência, tu até vais. Mas muito depois, louco quando tens isso. mais consciência, é cobrar bastante. E então, nessa coisa dos ataques, assim, eu tenho que me limpar todos os dias, por exemplo. Se eu não me limpar todos os dias, é lógico que eu não vou dormir à noite e vou ter não sei quantas entidades com semente estelar e com uma empata. E eles vêm todos ter comigo, não é? Então eu não vou dormir. E depois vou dizer, é ataque? É ataque. É ataque e também é falta de limpeza. É porque você vira alvo, não tem jeito, né? Você acaba virando ou Sim, um alvo de ajuda, né? Ou de... Se tu tens luz, eles vão se colar a ti. Eles querem subir. É. Eu chamo entidades, chamo encostos, fantasmas, okay? Pessoas que morreram. E eles precisam da tua luz, eles ficam aqui colados. Eles vão se colar a ti. Então, mas o que é que eu tenho que fazer? Tenho que saber encaminhá-los. É? Eu tinha muitos atrás de mim, até que eu percebi, eu tenho que saber encaminhar. E aprendi a encaminhá-los. Não é? E deixei de dar, e deixei de deixá-los entrar, porque depois eles influenciam a nossa energia. Não é por mal, não é porque nos queiram mal. É simplesmente para estarem nesta dimensão mais próxima a nós, eles precisam da nossa energia. Sim. E depois entram no teu campo e tu até confundes as tuas emoções com as deles e às vezes nem sabemos o que é. Eu bem sei o que é isso. Eu mesmo que preciso saber. Desculpa. Não, pode falar, depois preciso saber. É preciso saber encaminhá-los. Isso é uma das coisas que nós vamos lá. Para mim foi das coisas que mudou a minha vida, aliás, porque eu andava sempre cansada. Eu andava sempre pesada, com dores nas pernas, a arrastar-me. E depois um dia descobri, havia um projeto em Portugal, há uns anos atrás, que me ensinava a fazer limpezas. E a primeira vez que eu fui fazer uma limpeza com uma terapeuta, eu parece que descobri a luz. Porque aquilo saiu de cima de mim 500 quilos. Uma coisa assim incrível. E só que eu estava tudo contente, eu já não tinha tanta energia aos anos que eu não tinha aquela energia. Comecei a andar, fui a pé para a casa da minha avó. Chego lá, senti-me outra vez cansada, cheia de sono, eu já estou outra vez aqui com densidade. O que é que eu pensei? Não, eu tenho que me aprender a limpar. Não, eu tenho que aprender a limpar. Não adianta estar sempre a pedir a alguém para me limpar, eu tenho que me aprender a limpar. Eu tenho que aprender a encaminhar almas. Se eu tenho aqui no meu campo, eu não conseguia respirar, estava sempre doente, estava sempre cansada, não tinha energia para a vida, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada, a minha vida não andava. Ai, eu passei por isso em 2011. E eu não sabia encaminhar, encaminhei. Eu estava no centro espírita lá, aí um negócio se manifestou lá no médio, que estava fazendo uns negócios lá comigo, enfim. E aí a moça que estava encaminhando, que era responsável, falei, gente, isso aqui não vai para lugar nenhum, vou ficar aqui 10 anos e esse negócio não vai sair de perto de mim, né? Porque, irmãozinho, deixa a menina em paz, irmãozinho, deixa a menina em paz. Eu comecei a rir, aí ficou eu e o encosto rindo, né? Aí eu comecei a conversar com ele, e aí a gente conversou e tal, entrou num acordo que normalmente todo centro espírita, isso é uma ideia comum no Brasil, tá? Não sei se isso é real ou não. Tem um hospital onde essas pessoas podem ir, lá elas se cuidam, se tratam, e essa pessoa foi. Graças a Deus está lá, eu acho. Mas sabes que nós temos muitos, todos nós temos encostos. Sempre. Não tem jeito. A questão é, qual é a qualidade do teu encosto? Espero que seja um mentorzinho, né? Um mentorzinho é melhor do que... Não, mas é assim, caramba,
é muito comum termos colados assim, a coisa mais comum, mas à medida que nós vamos, que eu percebi que vamos mudando de vibração, também até os encostos mudam de vibração. É? E apanhamos, já apanhei coisas bastante pesadas e depois agora já apanho uns mais levezinhos que só querem a partir e que são muito mais fáceis de partir. Mas eu acho que nós todos deveria ser ensinado na escola a encaminhar uma alma, porque é um ato de caridade. É um ato de caridade, as pessoas estão perdidas. Ninguém tem conexão quando está aqui em vivo. Quando morrem, como é que eles vão partir? Sabe? Não há conexão. É difícil. Então, nós temos que começar por nós. Não é? Tem que começar por nós a encaminhar essas almas. E sem falar que a gente magnetiza também, né? A gente magnetiza, por isso que eles estão no campo da gente. Não tem jeito, principalmente quando você é empata, né, Ruth? Você acaba trazendo. Sim, eu acho que todas as pessoas acabam por atrair, mas nós já sentimos mais, absorvemos mais, eles vêm à tua luz, eles aproximam-se, e se eles sabem que tu consegues ouvi-los, é pior, eu acho. Estão desesperados para falar com alguém, estão desesperados porque eles não sabem, muitos não sabem o que é que lhes aconteceu, então estão desesperados, mas é uma alma como nós, são pessoas que estavam vivas. Mas eu posso dizer pessoalmente, por exemplo, eu durante anos e anos e anos tive como missão, era, mesmo a nível astral, tiravam-me do corpo, era levar almas de um lado para o outro. Eu não entrava nos sítios, eu só levava-os de um lado para o outro, eu transportava-os, sempre. Então eu tinha centenas, não é? Eu até já fazia fila, era assim uma coisa incrível. Houve uma altura que mudou, a energia mudou, a minha missão mudou, principalmente quando eu mudei de país. Quando eu mudei de país, porque... Ruth, e assim, de criança, você teve esses episódios aí, né? Com relação à sua mediunidade. E você fala que em 2008 foi um ápice que aconteceu? Não, em 2008 a vida foi assim. Eu era bastante mediúnica, não é? Mas nem sabia o que era, o que é que se passava. Só queria... Acho que foi outra vez abaixo? Ok. Já estamos outra vez. Retomando. Entretanto, a vida... Não, calma, okay. Calma. Em 2008, caiu na hora em 2008. Em 2008, o que aconteceu? Desculpa, Ruth. Aconteceu, assim, o que é que aconteceu antes? Para me levar a eu procurar ajuda. Assim, se tu tens uma missão, e como eu digo, a vida fala com vocês. Se tu tens uma missão, se tu tens um caminho a trilhar, a vida vai te empurrar. Literalmente, não é? Então, se tu não estás a fazer o que tens que fazer, a coisa fica muito má. E a coisa começou a piorar. É assim, eu entrei na adolescência, comecei com a minha vida normal, entretanto libertei-me da igreja, fui-me divertir, virei DJ, trabalhava na noite. A colega da Natália. Nós temos um percurso muito similar. Parecido. Mas só nos conhecemos depois disso, antes não nos conhecíamos. Mas chegamos a passar música juntas depois, foi interessante. Foi muito interessante. Chegamos a passar música numa festa há uns 9 anos atrás, 8, 9 anos. Entretanto, a vida foi acontecendo e eu depois engravidei, tive a minha filha e decidi parar. Porque eu não sou uma pessoa que estou sempre a fazer a mesma coisa. Chatei-me, farto-me e vou fazer outra coisa. E a vida começou a ficar muito má, começou tudo a bloquear. Então cheguei a uma altura, e foi aí que eu comecei a ouvir que tinha muitas pessoas coladas a mim, e comecei a perceber, não, isto já chega, já não aguento mais esta vida, já não tenho energia para nada. E então tu falas para o universo, não é? Emites uma intenção e dizes que realmente queres mudar e que te responsabilizas pela tua vida. E a partir do momento que tu fazes isto, tudo começa a convergir a teu favor, quando tu te responsabilizas. Não é quando estás, ai, coitadinha de mim, que está-me aqui, a vida é horrível, eu sou uma vida, nada disso. Mas quando tu dizes assim, eu entendo que eu tenho um padrão e que eu preciso mudar, mas eu não sei o quê. Ok? E tu estás a responsabilizar, só isto muda tudo. Então começaram a meter as pessoas certas à minha frente e de repente havia um projeto em que trabalhavam com a energia de Jesus e que faziam limpezas. E o meu coração começou assim a bombar. Comecei a sentir e fui. Fiz a primeira limpeza com a Olinda, que é uma terapeuta espetacular. Entretanto, fui fazer os cursos e a minha energia começou a mudar. Fiz vários cursos onde fazemos resgates, onde é que aprendi a fazer regressão, a limpar vidas passadas, a subir a minha frequência, a conectar-me com o meu superior, tudo o que eu precisava. E aquilo foi uma base incrível.
E então eu comecei a trabalhar. Depois eu sou uma pessoa que assim, eu não sou muito focada na minha vida, nos aspectos normais da minha vida. Mas para isto eu sou extremamente focada. Então eu comecei a fazer meditação e disse, não, é isto. E faço todos os dias, todos os dias, todos os dias. Estou focada demais, acho um bocado difícil, um bocado chata. Mas é a única forma, é o foco. Okay? E se nós viemos aqui para uma missão e viemos para fazer isto, então vamos fazer isto. Não é? Que é aquilo que nós temos que fazer. E então foi aí que eu comecei e, entretanto, trabalhando, comecei a subir de vibração. Entretanto, tive uns 10 anos a limpar, mas uma coisa assim louca, sempre a limpar, sempre a limpar. Isto não passava, eram vidas para as vidas, eu já não estava a perceber nada. A minha vida cada vez... Isto depois de começar. Não é? Entretanto, tive assim uns 10 anos e uma vez tive um sonho. Eu tenho vários sonhos, não é? Mas um deles foi muito interessante, em que eu me via num sítio muito bonito, mas assim nublado. E depois muito com uma energia muito agradável. E eu estava lá assim a passear e eles diziam-me assim, tu vais morar para aqui com a tua filha. E eu, isto é muito bonito, é muito bonito. Só que entretanto eles eram assim, não sei, estavam duas pessoas a falar comigo que eu não os vi, não se mostraram, tu agora vais para o outro lado. Eu não quero, mas eu não quero. Mas eu acho que eles tiveram que me arrastar. Arrastaram. E então, quando eu cheguei ao outro lado, era um sítio assim como pó, sujo, uma cidade, e eu, não acredito. Aí eu acordei. E quando eu acordei, eu pensei, olha, isto vai ser quando morrer, eu vou para ali. Okay? Eu vou para ali. Quando morrer, eu vou para ali, que aquilo é espetacular. Passado 2 anos, a minha vida não andava. No Porto não andava. Eu estava deprimida, não arranjava trabalho, as minhas relações não funcionavam, a coisa não andava. Mesmo que tu trabalhasses, mesmo que eu não andava. Então eu tive um convite da minha irmã para vir para a Bretanha plantar cebolas. Imagina. Gente, isso aconteceu comigo também. Um mês. Lá em Salvador. Um mês, plantar cebolas. Eu meditei, como faço sempre. Não é? E eles disseram, vai. Eu fui. Eu quando cheguei aqui, eu reconheci logo a energia do meu sonho. Logo. A energia do meu sonho. Porque é o mesmo lugar, é a mesma paz. E o lugar é assim, tal e qual. Aqui onde eu vivo é muito bonito. É mesmo muito bonito. E tem uma energia muito especial. E, entretanto, eu vim plantar cebolas, foi a coisa mais difícil do mundo que eu fiz. Okay? É muito difícil. É muito duro. Mas eu posso dizer que foi a coisa mais libertadora da minha alma. Quando tu fazes uma coisa tão difícil e consegues, tu pensas, eu perdi o medo. Eu vou para qualquer parte do mundo e faço qualquer coisa. Não é? Porque perdes o medo. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Então aquilo abriu-me um campo de possibilidades enorme. E eu, quando senti aquilo, eu pus as mãos na cabeça. A minha filha tinha ficado em Portugal. Eu pensei, 1 mês aqui. Mas eu disse, olha, vocês querem que eu fique aqui, arranjem-me um emprego. Senão dentro de 2 semanas eu vou embora. E pronto. Passado uma semana arranjei um emprego e nunca mais fui embora. Fiquei aqui. E a partir daí tudo mudou. Porque eu alinhei-me na minha energia. Não é? Aí descobri tudo. Não é? E foi interessante, só para vocês confirmarem que eu estava no lugar certo. Depois conheci a Estela, não é? Toda a gente já vocês conhecem, toda a gente já deste canal deve conhecer a Estela. E eu tive acesso de uma forma também muito peculiar. Estava aqueles vídeos de Flávio Val, já não sei qual. E então no chat, alguém disse, olha, se vocês quiserem vir falar da Inglaterra, vejam a Jennifer Dursail. Ela ainda dava por esse nome. E eu olhei para aquilo, eu digo, Jennifer Dursail, então, tenho que ver o que é isto. Quem é esta mulher? E eu não era pela Inglaterra, porque eu já tinha lido os livros de Telos, eu já tinha tido contato com Telos. Eu, na altura que li os livros, eu ia todas as noites para Telos. Mas não percebia muito. Eu ia para lá e deixava-me ir. Pronto, é mais um dos sítios que eu ia. Sim. Mas eu não sei porque aquele nome foi assim, fiquei assim obcecada e fui ver todos os vídeos dela e entretanto eu falei, vou fazer um mapeamento. Foi quando ela acabou com os mapeamentos, ainda consegui fazer. E ela no meu mapeamento disse-me, tu tens que ir para Finistère. E eu olho para ela, mas eu moro em Finistère. É onde é que eu moro? Na França. Mas é onde é que eu moro? É uma comuna da Bretanha, na França. Sim. E ela não fazia a mínima ideia que eu morava aí. E ela confirmou que eu tinha o trabalho com a minha firma e que eu tinha que estar aqui. Eu só vos posso dizer é que desde que eu vim para aqui, a minha tal missão de caminhar almas mudou completamente. Comecei a ter mais contacto. A vida aqui flui de uma maneira diferente, mais fácil. Tá? Não é aquele peso. Sim, não é? imagino. Tudo acontece de uma forma fluida. E tem menos gente também, né? Eu acho. Sim. Mas então eu acho que nem é só fluido. isso, é mesmo uma questão energética. Sabes? Eu sinto-me. Essa região
É uma região. Não, os bretões eram um povo, né? Então, eu ia perguntar se era celta, mas não, mas é a região dos bretões mesmo, né? Sim, mas eles têm aqui a cultura celta é bastante, É bastante forte. Forte. E eu moro aqui numa casa à beira da praia. Foi Uau. incrível, assim, numa praia linda. É um Uau. sítio. O mar aí é frio, né? Mas eu vou, quando no verão, estou sempre lá dentro de água. Não quero Ela saber. colocar. Nossa, Eu adoro, eu sou uma pessoa que a minha cidade é muito próxima à praia e ia sempre à praia. É assim, todo mês, sei lá, férias estava sempre lá, ou todo mês, final de semana, a gente ia lá para nossa casa que tinha na praia. Aí quando eu me mudei e saí de Itamaraju para estudar em Salvador, eu também morei em cidade de praia. Aqui eu não estou na praia, mas assim, quando eu volto, eu vou numa cidade que tem praia, é outra história, cara. Assim, a minha energia muda completamente. Mesmo assim, por exemplo, passando Porto tem praia, tem sim. Passando por Porto, para ir para Fátima, por exemplo, a última vez que eu tive um lugar de praia. Quando eu voltei, passei lá também, mudou. É como se tivesse uma energia ali que troca, dá uma troca de íons, dá uma troca de energética e dá uma limpeza, né? Você está falando muito de limpeza, e dá uma limpeza importante no nosso campo. Ontem aconteceu comigo, ontem eu estava muito mal e me deu vontade de ir para uma reserva florestal aqui. Eu tenho que ir lá, e a primeira coisa que eu fiz foi lá e caminhar no meio da mata, né? E aí eu saí com... A gente volta realmente renovada, porque a gente volta com outra energia, né? E eu me senti assim, ai, deu aquela aliviada. Eu precisava era acampar aqui, ficar Mas eu penso que acampada. nós temos que ter essas ferramentas de limpeza. Sim, é muito simples. Todas as ferramentas de limpeza, por exemplo, vocês podem se imaginar. Assim, eu já faço isto desde que eu me lembro. Imagina, eu tenho meditações que eu fazia com 17 anos para dormir. Eu imaginava que estava num campo muito bonito, com um balão de ar quente, e colocava todos os meus pensamentos lá, desatava o balão e ele subia embora e eu adormecia. Por exemplo, eu já fazia isto, não é? Então, é criar formas que nos vão limpar. Por exemplo, vocês podem se imaginar que estão a entrar dentro do mar e que o mar está a limpar. Isso ajuda imenso. Você falou isso, eu lembrei de uma vez que eu fiz isso também. Nossa. E fiz também em grupo, né? A gente fez em grupo no Avatar, lembra, Valéria? Eu não sei se você lembra, mas, enfim, principalmente antes de se conectar com. Aliás, eu não posso falar sobre isso aqui. Enfim, Ruth, não, eu ia falar uma coisa que. Não, porque aí vai ficar aberto para todo mundo. E aí, meu filho? Não dá, não. De acordo com os contatos que você tem assim, com as sementes estelares, qual seria, assim, você acha que o maior padrão que precisa ser melhorado? Por exemplo, se sentir carente, ou se sentir sozinho? Não sei. Eu acho que a rejeição é um karma de todas as sementes, de toda a gente. A rejeição, não é? Acho que todos temos o karma de rejeição. Karma, assim, eu penso que a questão emocional tem que ser tratada. Nós temos que encarar, primeiro conhecer as nossas emoções, tomar consciência delas e aceitá-las. Não é? Aceitar que não somos perfeitos, que vamos sentir emoções mais agradáveis, menos agradáveis e perceber de que forma é que elas nos afetam no nosso sistema energético. Não é? É um dos grandes desafios. É um dos grandes desafios. Isso, né? Nós temos que começar a transformar, não é? Assim, viver bem dá trabalho. Viver bem dá trabalho, com qualidade de vida. Eu estou a falar viver bem com qualidade de vida, não é? Em conseguirmos respirar, em que eu tenho paz. Eu estou bem com as minhas escolhas neste momento. Não é? Porquê? Porque as minhas escolhas estão alinhadas com a minha energia, estão alinhadas comigo. Não é? Eu penso, por exemplo, que esta era de Aquário, o que é que nos está a propor? Esta individualização para o coletivo. E cada um se vai individualizar, alinhar com a sua própria energia e nós todos vamos caminhar como um cardume. Não é? Como um cardume de peixe, mas com a nossa própria energia para o coletivo. E é isso que eu penso que as pessoas têm que fazer. Sim, e é isso mesmo, porque, por exemplo, ontem eu sempre sou aquariana, né? Então eu tô nem aí. Vou viajar, se não pode, eu vou. Tchau, fui, acabou. E vejo assim, qual é o jeito mais seguro, mais fácil. E ontem eu me dei conta que eu sou super carente. Eu achei que eu era super independente, mas eu sou carente.
Eu acho que quanto mais fortes, mais nós projetamos. Eu era uma pessoa com muita força. Eu tenho força, mas esta força que agora que eu tenho tem a ver com a minha energia. E antes era mais com. Afastava as pessoas, não é? Sim. Sei lá, e acho que sermos carentes somos todos. Nós temos é que tratar-nos com mais carinho. Porque recentemente teve uma onda aí, né, de situações e tal, e problemas relacionados a sementes. E eu fiquei, gente, comigo o quê? Foi um negocinho aqui na garganta e tá tudo certo, né? Falei, tá, vou limpar, e, enfim, fiz algumas coisas que tinha que fazer. E aí, do nada, no dia que teve uma pessoa assim que tinha 2 anos que eu não falava, oi, como é que você tá? E não sei o quê. E aí perguntou sobre uma outra pessoa específica. E aí, essa outra pessoa específica, eu não tenho mais contato. E aí eu falei, olha, eu não tenho mais contato por causa disso, disso, disso. Ah, então me conta. Aí eu contei disso, disso, isso e aquilo. Ah, vamos conversar. Vamos marcar, então, uma segunda-feira. Então, eu falei, bora. Então, marcamos. E assim, eu percebi que ela queria vender o serviço dela, cara. Ela não queria conversar comigo. E diz ela que é semente estelar. Ficou, sabe? Eu falei, gente, eu sou carente demais, hein? Eu sou carente demais, viu? Eu acho o máximo é quando tu te alinhas com a tua vibração, tu consegues sentir a vibração do outro. Quando tu estás na tua vibração. E depois as pessoas dizem-te uma coisa, tu estás a sentir que é exatamente o contrário. Não, mas na hora que ela veio falar comigo, eu falei, hoje, logo hoje, que essa pessoa veio falar comigo, logo hoje, nesse momento, tipo assim, né? Não, enfim, e relacionado a uma outra coisa, um outro grupo que eu fazia parte, como assim? Logo hoje. E aí, além disso, de cara, ainda botar uma culpa em mim de uma coisa que eu não tenho nada a ver. Falei, pronto, do nada. As pessoas fogem de mim. Queria vender um curso e ainda ela alugou um triplex na minha mente, né? Aí eu falei, gente, não faz sentido. Aí eu parei assim, falei, vocês são descarados, viu, seus arcos? Isso nem é isso sei lá quem é, tô brincando. As pessoas são assim, as pessoas são assim. Não é? E nós temos é que sentir, eu acho que nesta altura nós temos de estar, é o que eu falo, de alinharmos com a nossa energia. Porquê? Para sentir. Com quem é que eu devo estar? O que é que eu devo fazer? Com quem é que eu me devo relacionar? Neste momento é extremamente importante isso. Pois é, eu achei que, enfim, porque eu tinha visto que tinha mudado um pouco a energia e melhorado, inclusive. Só que na hora da conversa, eu já senti o que estava acontecendo, né? Então, eu já falei logo, olha, aí eu tô de saco cheio desse povo que é semente estelar, terapeuta, querendo me vender coisa, que não sei o que, que não sei o que. Aí ela ficou vermelha, roxa. Mas semente estelar não é um estado de pessoa... Não, eu falei... para ver o que ia acontecer, a reação, né, daquela pessoa específica, porque e aí ele fala, então, eu acabo meu tempo, não sei o que, então, mas eu trabalho com pessoas, enfim. Eu falei, entendi. Eu achei que ele estava querendo conversar comigo normal, como uma amiga, uma pessoa que eu conheço, que tem mais ou menos as mesmas coisas, mas não. Eu falei, entendi. Aí a Dina falou assim, ela nunca mais vai conversar com você, porque ela passou uma vergonha, porque eu meio que desarmei, né, no final. Falei, caramba. Eu falei, nossa, eu sou carente, hein? Falei, misericórdia. Eu achei como brasileira que sai do Brasil, né? Quando a gente muda de país, a gente fica carente, porque a gente não tem com quem conversar e tal. E aí, fazendo analogia com as sementes, né? A mesma coisa. Eu acho que essa ruptura é importante. O que eles me disseram foi, por exemplo, a minha família está a dizer que eu fiz um reset nestes últimos 7 anos. Ou seja, que eu tinha uma vida. Imagina o que é que eles me explicaram disto de uma forma muito simples. Eu tinha uma vida que é num determinado sentido, ok? Numa roda. Okay? E ela agora, para parar esse movimento, demorou 7 anos a parar. Demora. E agora ela está parada e eles disseram, e agora? Ela vai começar a rodar. Não sabes se vai rodar para o sentido inverso, se vai rodar para ali. Então, este movimento do reset é muito importante. E é aí que nós, às vezes, sentimos um bocadinho perdidos e perdemos a paciência neste processo. Que é, começamos a cortar com as pessoas que não nos dizem nada e depois nada aparece. Mas enquanto, se calhar, não nos importamos com aquilo que já não nos diz nada, que não pertence à nossa energia, nada vai aparecer. E é aquele momento que nós temos de estar com nós mesmos. E esse momento é transformador e alquímico. Quando eu estou comigo mesmo, estou bem. Aí vai-te aparecer a tua tribo. As pessoas com quem tu tens que estar, já não te vais sentir sozinho. Não é? Mas é esse momento... eu estar comigo, será que eu estou bem comigo? Não é? Isso é extremamente importante.
E foram isso eles têm-me explicado bastante. Houve uma altura que eu também me sentia assim, aqui muito triste, e não, sozinha, e assim. Não, mas agora posso ter que me sentir melhor. Eu sabia mais ou menos que esse mês ia ser um mês assim, que era um mês de limpeza, então eu revisitei todas as minhas feridas, todas as minhas coisas, e fui, vou falar só limpando, né? Ressignificando, na verdade, algumas coisas e fazendo as pazes comigo mesma em relação a algumas coisas, entendendo que algumas coisas aconteceram porque eram para acontecer daquele jeito, não porque eu não tomei atitude, ou, sabe? E tá tudo certo. Fui tirando um pouco as culpas, né? Sim, Porque e também, de certa forma, isso deu-te. És quem tu és agora, não é? Isso faz parte de ti, e se calhar deu-te. Percebeste, sei lá, cresceste com isso tudo, acho que é importante. Acho que não podemos renegar. Eu também passei algumas coisas na minha vida. Porque é que eu fiz isto? Porque é que eu fiz aquilo? E entre eles me dizem, mas tu fizeste, tu viveste imenso, tiveste um monte de experiências, foi espetacular. Eles dizem isto, assim, já viste o que tu viveste? Já viste? Porque aquelas pessoas que nunca fazem nada, que nunca ousam errar, não saem da mesmice, que não arriscam, que não fazem coisas diferentes, que não cometem erros. É chato. E a alma delas não cresce. Eu não estou a dizer que nós temos que continuamente fazer erros. Por exemplo, façam erros novos, por exemplo. Aprendam com aqueles que já fizeram e façam outros, mas arrisquem. Não é? Eu sinto que tive muitas experiências nem sempre correram bem, fiz muitas asneiras, mas não me arrependo. De certa forma, fizeram parte da minha personalidade, sou quem eu sou e já passou. Agora vou escolher de outra forma. Vou ressignificar e vou escolher de outra forma. E se eu quiser comprar o manual de sobrevivência para o apocalipse, como é que funciona isso? É um manual ou é um curso? Como é que é? Não, nós vamos fazer assim. Tá, nós começamos a fazer o método LAR, não é? Sim. E quando nós começamos a fazer o método LAR, é assim, a luz começa a entrar e a densidade começa a sair. E tu começas a encontrar os teus bloqueios e começas... entendi. E a coisa torna-se complexa. E tens que saber o que fazer. Não é? E então, eu percebi que nós tínhamos que disponibilizar aulas individuais, vamos fazer aulas individuais, a falar sobre os temas, como trabalhar a sombra de uma forma prática. O que é a sombra, por exemplo? Exercícios para lidar com a sombra, para lidar com o medo, para lidar com a criança interior, para conectarmos com o superior, para encaminhar almas, tudo assim. Okay? Que a pessoa pode adquirir, fazer ao vivo connosco, ou adquirir mais tarde, e ir fazendo aqueles exercícios. E depois estar no processo dela a meditar e dizer, eu hoje sinto aqui, olha para o peito, até que não... O que é isto? E saber o que é que há de fazer com aquilo que está a sentir. Não é? Isto é o meu superior. Vou perguntar ao meu superior. Porque o superior é uma ferramenta assim super útil que sabe exatamente onde é que tu tens que ir. É o manual de instruções para tu viveres aqui, quase. Ele sabe exatamente o que é que tens que fazer. Então ele vai-te dizer e vai-te explicar. Não é? Ou como lidar com o medo. Não é? Se o medo é benéfico, até que ponto o medo é benéfico, que nem sempre é mau, e quando te paralisa. E como lidar com ele. Eu quero avançar, mas não consigo. Não é? Ferramentas energéticas, claro. Estamos a falar do campo energético, do campo espiritual e de coisas práticas que a pessoa pode melhorar na vida dela. O método, basicamente, começa por nós criarmos um espaço, não é? Onde vamos ter o nosso espaço de conexão, onde vamos começar por limpar os chakras, não é? Temos uma limpeza dos chakras. Vamos ensinar as pessoas a limpar os chakras, não é? E começar a relacionarmos com os nossos próprios chakras, porque nós relacionamos uns com os outros, não só com estes sentidos, mas também com os chakras. Os chakras recebem informação. Só que os nossos chakras têm tanta informação, quando eles recebem informação, ela já começa a vir com esses filtros, já começa a vir tropada e nós não percebemos nada o que é que está a acontecer. É muito confuso mesmo. Não é? Então, nós limpamos os chakras, não é? De uma forma... Assim, eu vou falar disto de uma forma geral, mas de vez em quando nós apanhamos um bloqueio que temos que ter uma terapia e que temos que desbloquear umas coisas mais profundas. Não é? Os gatos fatais e tudo isso. Entretanto, depois nós trabalhamos com uma expansão do campo, aprendemos uma expansão do campo e conexão com os vossos mentores, com quem as pessoas, com a vossa equipa, com a equipa que aparecer. A mim deu-me contacto com a minha avatar. Muito, muito consciente. Sim. Muito consciente. Foi ela que me passou a própria expansão do campo. Depois há uma afinação dos chakras. Nós também começamos a afinar. E depois subimos. E agora estão a passar. Subimos para os chakras de toda a alma e conseguimos receber uma ativação
onde recebemos uma ativação onde nos permite ancorar todos os códigos enviados da nossa família estelar e começar através do plexo solar. Porque através do plexo solar expandido nós conseguimos projetar os códigos da nossa família estelar aqui na 3D, que é esse o objetivo. Não é? E depois disso, assim, tudo pode acontecer comigo. Eles têm passado vários, como a minha missão, por exemplo, é a limpeza. Têm passado várias limpezas. Não é? Por exemplo, eu faço uma limpeza em que levo as pessoas ao chakra estrela da alma, devolvo-lhe a sua energia original, trabalhamos com a energia original, não é? E fazemos a limpeza lá. Existe outra limpeza que é no chakra, temos uma limpeza. Isto são coisas que eu me tenho passado e que eu faço comigo, e faço com a Natália e faço com outras pessoas, que nós temos um grupo em que nós vamos treinando e que eu vou passando às pessoas. Temos uma limpeza, que é uma limpeza interna, em que nós vamos ao chakra da Terra, ao chakra da estrela da Terra, em que nós temos contato com o nosso inconsciente. E aí nós vamos resgatar fractais. Aí já são coisas mais profundas, não é? Sim. Que eu gostava imenso de passar isto para as outras pessoas um dia, mas é preciso pessoas que se comprometam, não? Obviamente, e que façam... Que estejam alinhadas, né? Dentro do preparo para chegar lá, porque também não é assim, porque isto né? demorei muito tempo também a chegar lá e depois ia ter estas ferramentas, não é? Mas já fizemos com outras pessoas. Temos uma limpeza que é uma limpeza que eu digo que é terapia de choque, em que as pessoas têm uma... Nós vamos ao bloqueio emocional da pessoa que neste momento está ali em vigor, porque nós temos vários, não é? Mas imagina agora, neste momento, sente uma dor no peito, uma pessoa no peito, não sabe o que é, já passou ao médico, não sabe o que é, nós vamos ver isso, conseguimos chegar lá e possibilitar que a pessoa encare, veja, porque assim, há coisas que eu posso limpar as outras pessoas, obviamente, mas há coisas que a pessoa tem que ter consciência, a pessoa tem que escolher, a pessoa tem que saber o que está lá, para poder estar o salto vibratório. Há uma altura que a pessoa tem que fazer o trabalho. E eu posso limpar os outros, mas eu prefiro ensinar os outros a limpar, eu prefiro ensinar os outros a fazerem este processo, porque isso vai nos dar uma liberdade incrível, não é? E claro que eu também preciso de terapia, de vez em quando vou fazer a minha terapia, obviamente. Mas eu tenho que chegar para casa e continuar a terapia, porque a terapia é um começo. A terapia não acaba ali. A terapia normalmente abre uma porta e a seguir nós vamos limpando tudo aquilo que desencadeando, né? É um bloco. Muitas vezes temos blocos energéticos que vêm vida após vida. Um bloqueio energético que vem... Imagina que tu tens várias vidas em que tens um bloqueio energético. Tens a mesma frequência. É um bloqueio energético. E tu vais ter que... Aquilo abriu-se uma porta. E de repente aquilo vem e tu achas que fizeste uma limpeza e depois achas, eu estou tão mal. Não. Aquilo está a sair, aquilo está-se a mostrar, está na altura. Tu tirares. Não é? E para isso... Não é? Às vezes é preciso terapia, às vezes é preciso saber fazer, saber meditar, por isso é que eu digo que a meditação, porque aí nós estamos sozinhos e encarar as nossas dores sozinhos, para mim é mais fácil, por exemplo. Eu olhar para mim quando estou sozinha, quando não tenho um observador externo, não é? Eu mentir, para mim, é uma coisa que eu não quero fazer, é mentir para mim mesma, não quero fazer. Acho que, ao menos isso. A Alessandra tem uma pergunta aqui. Quando algo na outra pessoa nos incomoda, pode ter alguma ligação com nossas sombras? Dá para trabalhar com uma limpeza? Claro que sim. É assim, a limpeza tem vários níveis, não é? Obviamente. Não é? Nós podemos encaminhar almas, como podemos... O facto de nós encarar... O que é uma limpeza? É retirar algo que não corresponde à nossa energia. Ponto. Seja lá o que for, vamos retirar. Sejam miasmas, sejam... Agora, o que é uma sombra? Por exemplo, uma sombra não é só aquilo que está escondido. Uma sombra pode ser como é que eu reajo a uma situação para me defender de algo que está ali escondido e que eu não quero ver. E às vezes aquela pessoa vem nos incomodar. Às vezes eu pergunto, mas porquê é que esta pessoa está a me incomodar tanto? Não é? Porquê que esta pessoa... É sempre a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Porquê é que esta pessoa me incomoda? Está, de alguma forma, estou a projetar? Será que o que ela está a fazer está a fazer saltar uma coisa que eu quero esconder e não quero mostrar a mais ninguém? Não é? Será que eu estou a ter inveja dela e não quero ter inveja? Sei lá, estou para aqui a inventar. Mas, por exemplo, são perguntas que nós temos que começar a fazer. E depois de nós fazermos aquilo tem que ser retirado do peito. Porque o problema é que nós olhamos para... Nós temos, sei lá, nós às vezes somos tão autocríticos, tratamos tão mal, que nem sequer queremos olhar para aquilo. Porque achamos que somos pessoas horríveis. Mas todas as pessoas lidam com as mesmas questões. Questões da mesma intensidade. Não é?
Então, se eu vou olhar para o meu peito, eu vou dizer, eu até sou um bocadinho invejosa. Eu até tenho, mas eu vou ter cuidado comigo. E vou perceber, mas porquê que eu sou invejosa? Mas porquê que eu estou a ter inveja disto? Porquê que eu queria ter aquilo? Porque eu não estou na minha energia. Eu não estou a vibrar na minha energia. Não é? Então, eu vou lá e vou tentar alimentar, por exemplo, a minha crença anterior, a minha essência, não é? Para tentar mudar essa questão. E isto sempre, não é? Sempre. E sim, e se nós nos limparmos, por exemplo, muitas vezes nós somos muito agressivos, não é? Porque temos energias de poderosos. Imagina que numa outra vida estiveste um poderoso. E muitas vezes essas emoções atravessam os campos energéticos e estão ali. E é uma forma de tu te defenderes. E enquanto tu não limpas aquela energia de poder, tu não consegues aceder à tua sensibilidade. E essa sensibilidade, e esse poderoso está ali e não quer sair dali. E muitas vezes não é encosto, não é nada, são energias nossas, de outras vidas até que estão ali só... Nos ancorando para aquilo. É incrível. Repetindo o padrão, né? As sementes estelares, isso acontece muito. Incorporar vidas passadas. Nós temos mais que um avatar encarnado, incorporamos esses avatares. É uma coisa muito complicada. Não vale a pena irmos por aí, mas... Agora estou interessada com você. Mas isso acontece. Eu incorporava vidas assim, começava a disparatar e de repente eu... Mas o que é que eu fiz? Não é? E eu percebi. Porque assim, uma coisa que eles me têm ensinado muito é que as nossas emoções atravessam o tempo e o espaço. Só. Nós morremos, nós não levamos nada daqui, mas levamos as nossas emoções. As nossas emoções vão nos mostrar, não é? Vai ser o que vai o parâmetro da nossa qualidade de vida no pós-vida. Ok? E vem connosco sempre. Não é? Então, por isso é que nós dizemos que nós temos que abrir o coração, porque o coração é um portal, porquê? Exatamente por isto. Porque estas emoções levam-nos a atravessar. E às vezes nós estamos em emoções, uma coisa que eu aprendi foi, nós estamos em situações que têm exatamente uma energia semelhante ao passado. Não é? Até pode ser desta vida, nem vamos para vidas passadas. Houve quando eras criança, estavas num infantário e alguma miúda com uma camisola amarela foi horrível contigo. Tu agora vês alguém com aquilo e aquilo despoleta-te e tu nem sabes o que é. E tu ficas nervosa. Por exemplo, agora imagina com as emoções com o que nós já vivemos lá para trás. Não é? Então eu percebi e eu passei a minha vida a limpar estas questões. Neste momento eu posso dizer que eu já não vou para vidas passadas, eu foco-me na emoção. Porque se a emoção atravessa o tempo e espaço, eu só vou trabalhar aquela emoção. Aquela emoção quer ser olhada. A emoção no nosso campo energético, ela quer ser vista, quer ser reconhecida. Nós damos atenção e depois vamos retirá-la, porque ela quer ir embora, ela não quer ficar ali. Nós temos que lhe dar atenção, nós devemos dar prioridade ao nosso peito. O que é que está no meu peito? Não é? E então eu já não vou. Eu fico ali, só com a emoção, que é sentido. Vamos, de vez em quando até aparece uma vida disto, uma vida daquilo, porque eu, durante muitos anos, limpei a ver tantas vidas, não quanto que é isto. Então percebi que também, muitas vezes, não é da nossa vida, é da nossa família, da nossa ancestralidade. Tem que chegar a uma altura e dizer, acabou. Não é? Acabou. Ou podemos ter, por exemplo, um fractal preso. O que, por exemplo, um dos maiores, sei lá, o mais comum dos fractais que eu encontrei era, eles estão numa situação, num loop. Nós fazemos fractais a todo momento. Imagina, quando nós estamos em loop mental, sempre a pensar, não conseguimos parar de pensar naquilo. Aquela pessoa irritou-me, aquela pessoa não sei o quê. Começamos só a ficar aquilo, obcecados com aquilo. A nossa energia está lá, nós não conseguimos avançar. Estamos a fazer um fractal ali. Não é? E precisamos de começar a parar com isso. Pelo menos parar de fazer isso. E de vez em quando. E resgatar algumas partes de nós que andam perdidas por aí. Que são bastante importantes. Não é? Isso eu gostava também de ensinar as pessoas a fazer, porque acho que é extremamente útil. E eu aprendi com o meu superior a fazer, e é bastante útil. Eu estou assim impactada, porque isso para mim é uma questão nova. Nunca pensei na emoção como fractal, né? Eu sempre pensei em fractal, por exemplo, algo, mas faz todo sentido. Se é uma coisa que era minha. Fractais. Pois é, faz todo sentido. Você ampliou a minha mente aqui em relação a muitas coisas. Por exemplo, eu tive um fractal que eu gostava tanto, por amor, eu doei uma parte de mim que ficou ali. Por exemplo, eu tive um fractal meu aprisionado. Aprisionado, que eu estava num grupo, nós às vezes para os grupos e pronto, e às vezes... Sim. E então usaram a minha energia, que eu consenti, claro, para criar algo, uma infraestrutura no astral, e eu fiquei ali presa. Uma parte de mim, um dia o meu Xuxa à minha vez,
sabes aquelas coisas que começam a vir e eu, não, está aqui qualquer coisa. E ele chega e mostra, olha, fizeram-te isto, tens este fractal nesta árvore e tens que ir buscar. E eu lembrei-me, então foi aquilo. E fui lá buscar. Isto é uma das formas, não é? Por exemplo, eu tive há poucos tempo atrás, a minha contraparte. Vamos à Torre Eiffel. Vamos à Torre Eiffel. Vais buscar um fractal da tua contraparte. Quando é que a nossa contraparte, obviamente, que nos vai afetar? Então fui à Torre Eiffel. A Torre Eiffel, o que é a Torre Eiffel? Eu vou dizer que estas coisas são assim um bocado estranhas. É muito estranho, mas eu vou contar o que se passou. Eu gosto, vai. Então eu estava assim, na Torre Eiffel, o Eiffel, não é? O Gustavo Eiffel, fazia parte da maçonaria. Então, eles emitem um sinal daqui, lá do lado negro da força. Não sei o quê, mas eles emitem um sinal. Tu vais buscar o teu fractal do contraparte que estão aqui ancorados. E eu retirei aquilo. E eu assim, mas não percebi nada daquilo. Eu fui procurar e realmente o Gustavo Eiffel fazia parte da maçonaria. E a Torre Eiffel teve para ser destruída e deixaram ficar exatamente porque ela emite um sinal de rádio. Não é? E eu não sabia nada disto. Não é? E depois muitas outras coisas que eles que me vêm contando acerca dessas manipulações, dessas frequências, não é? Que nós muito tempo... Agora, assim, nós para irmos lá, nós temos que ter... Para irmos para esse tipo de resgatar fractais, nós temos que ter, ou ter ajuda de alguém capacitado para isso, ou nós mesmos temos uma equipa forte que nos leva. Nós só vamos fazer isso quando estamos preparados e temos uma equipa de guerra. Porque aquilo é guerra. Por exemplo, quando você tira o seu fractal, vamos criar uma outra situação hipotética. Vamos supor que seu fractal, seu foi usado, uma energia sua foi usada para criar um equipamento que alimenta um certo grupo, por exemplo, né? Quando você tira o seu fractal dali, você desencadeia um curto-circuito no sistema? A primeira vez que eu fiz isto, eu vou-vos contar que eu comecei a ver uma criança. E uma criança que eu via a brincar no jardim dos pais. E, entretanto, raptaram essa criança e levaram-na para onde? E adormeceram a criança logo, porque ela tinha que dormir. Porque a criança tinha capacidades telepáticas, conseguia se comunicar com os pais, se ela tivesse dormido, não conseguia. E a criança desapareceu. E foi alimentar esses tais. E eu não percebi nada daquilo. Não é? E eu, quando fui lá, fui com a minha equipa de dragões, porque os dragões são muito bons nisso mesmo. Sim. Quando é para... Pontual, né? Vai lá, queima, foi. Eles queimaram tudo e desapareceu tudo. Agora, quando fui à Torre Eiffel, eu tirei o meu fractal e a coisa era mais complicada. E eu, quando vou, eu não olho. Eu faço o que tenho que fazer, viro as costas e venho embora. Não é nada comigo. Por isso eu não sei. Entendi. Não sei qual é exatamente. Por exemplo, eu sou muito levada para esses sítios. Eles já me levaram para a Síria, já me levaram. Eles só me ajudam. Tu vais fazer isto, mas tu não olhas. Não é da sua conta, né? Porque aí vai gerar uma culpa, vai gerar algo... Entendi. Não, porque nem é culpa, porque não são coisas que não tenho que... vou perder a concentração e não estou... Não é? Vou perder a concentração e tenho que fazer outras coisas. Mas isto... Eu acho que quando nós estamos preparados para fazer isto, para resgatar os nossos fractais, para isso, eu acho que nós vamos chegar lá. Foi como eu. Agora, o mais comum é nós termos fractais presos na vitimização, na culpa, que são... Eles explicaram-me que nós temos dois tipos de emoções, que são as emoções que nos ampliam e impulsionadoras, não é? E depois temos as emoções estagnadoras. E essas emoções estagnadoras, por exemplo, a culpa, a vitimização, vocês vão reparar que as pessoas que estão nessa energia não saem dali. Agora, quando a pessoa, por exemplo, até tem raiva, que nós achamos que é muito mau, eu não vejo a raiva, pode ser, dá uma mexida, a tua energia mexe. Quando tens aquele ataque de raiva, estiveste a controlar a tua vida toda. E quando aquilo finalmente sai, a tua energia mexe de uma maneira que a tua vida muda. Tu há de reparar. Isso aconteceu-me algumas vezes. Eu não queria que aquilo saísse, onde sai, não é? Mas é uma emoção impulsionadora. Como há outras, como a alegria, como... Não estou a dizer que a raiva, não é? Que nós temos com tanta raiva, nem nada disso, obviamente. Mas ela tem que... Ela existe, temos que olhar para ela como qualquer outra emoção. Como quando fazemos de vítimas, também temos que olhar para isso. Quando fazemos, não é? E damos conta, não, eu não quero ficar aqui, eu vou sair daqui. Eu tinha uma energia que era uma energia de desistência. E quando eu vinha aquela energia, eu não conseguia sair da cama. Era muito difícil. Eu não conseguia, não queria, não conseguia. Era uma coisa assim. Então eu percebi que eu estava ali com energias de outras vidas em que eu desisti. E é muito difícil. Aí pedi ajuda. Pedi ajuda a uma terapeuta, ela limpava-me e eu aí conseguia. Porque
porque é uma energia muito difícil de sair. Que é aquela energia que fica impregnada mesmo, né? E aí você tem que tirar. Muita esforço, às vezes é Você tem que complicado. tirar camada por camada, por camada, por camada, por camada, para checar se ainda tem uma camadinha, tipo Há uma cárie. sempre camadinhas, tem sempre camadas. As camadas nunca acabam. Até o trabalho Haja camada. não acaba. Não acaba o trabalho. Haja. Enquanto temos aqui, não acaba. Mas eu acho que há uma altura que eu penso que se tornou mais leve. Para mim, foi mais leve. Mas Não, eu tive quanto que mais. mudar a coisa. Tive que impor. Eu decidi, Uau. vou fazer isto e bom. É, Vou fazer... e até a gente saber o que é, né? Pois é isso, as pessoas primeiro descubram o que é isso que é complicado. Por isso é que eu falei com a Natália e a minha família, claro, disse, está na hora de começares a passar isto, porque eu não gosto. Eu vou-vos confessar, eu tenho muita resistência a ficar para fora com as coisas e passar. Mas eles disseram, está na altura, não é? Está na altura de começar a passar estas ferramentas que podem ser úteis para outras pessoas, porque realmente... E quando vocês vão começar em um método lá? É assim, nós queremos começar em abril, agora em abril. Não é? Queremos começar a meados de abril, para o fim de abril, e com as aulas ao mesmo tempo, tentar, vamos meter cá para fora. E ver o que vai acontecer. Quer ser chamado, não é? Gente, sentir que o coração vibra, não é? Porque é aí que nós temos que fazer as coisas, é quando nós sentimos aquela vontade. Aí é que eu adoro fazer as coisas. Não é? Quando eu sinto, isto eu tenho que fazer. É aqui. E aí realmente a tua vida muda, porque é tudo uma questão energética, não é? É tudo... Sim. É tudo uma questão energética. E quem quiser achar você, né, para fazer o método LAR ou conhecer o método LAR, onde encontra? Eu pus o meu Instagram, tenho aí os meus dados no meu Instagram, a Ruth Skywalker. Ruth Skywalker. E porque eu também, a minha história estelar é muito... Também venho aí de muito longe. E, no fundo, sou uma caminhante das estrelas, é mesmo isso. Já vim de outras constelações, de outras histórias. Não é? Gente, aqui na descrição desse nosso papo tem a página do Instagram da Ruth, que é a Ruth Skywalker. Tem a página do Instagram do Método Lá, né? Tem um link, é só clicar, vocês vão. E também tem um link do grupo do Telegram. E lá que acho que é o melhor lugar para você ir. Se você tiver Telegram, se você usar essa ferramenta, é o melhor lugar para você ir, porque lá você vai receber de primeira mão, né, Ruth? As informações. Nós temos um grupo para pormos as informações de uma forma mais organizada. Nós já temos o material. No fundo, é só como organizar isto, como meter isto cá para fora, porque o material está pronto, não é? Agora, estas coisas que eu não gosto, que são mais chatas de fazer publicidade e que nós temos que ficar para fora, obviamente. Sabe como é que as pessoas vão fazer? Tem que se expor, não tem jeito não. Eu não gosto de me expor, eu sou serraí. Eu na faculdade, por exemplo, meu apelido era Condoleezza Rice, entendeu? Porque eu fazia tudo, planejava tudo, falei, vai você lá, Barack Obama, que era meu amigo, aí você vai lá resolver, mas está tudo aqui, assim, falar isso é isso, falar isso é isso, deixava tudo planejado e dava certo. Aí agora tu querendo que eu seja a Oprah, tô brincando, né, Oprah? Só... Tô querendo, né? E aí está aqui nesse projeto também por conta disso, para conversar com pessoas. Por exemplo, aqui a gente não as pessoas não são somente lá do grupo da Estela, entendeu? A gente tem outros grupos que a gente fazia parte, que a gente se relaciona. Então tem muita gente estelar, por exemplo, que não chegou lá ainda, por exemplo, né? Ou que usam outros métodos, ou conhecem outras pessoas. De repente, essa conversa pode tocar o coração dessa pessoa e essa pessoa entra, entendeu? Então, pois é uma forma... As que estão na Europa são um pouco diferentes das que estão no Brasil, por exemplo. Completamente diferente. Eu acho que estão aqui são um pouco mais antigas. Ah, sim? Tem muitos exilados, tem muitos repatriados, pessoas expatriados, sem pátria. Não é? Então, os códigos são diferentes. Okay? E tem uma forma também de se expressar diferente. Como você tem uma experiência fora da sua cultura, você aprende muitas outras coisas, né? Então, você aborda o seu próprio problema, aborda a sua própria emoção de uma outra forma. Às vezes mais profundamente, às vezes de uma forma mais jogando embaixo do tapete, mas é uma outra abordagem. A minha sensação
minha sensação, tá? De repente eu estou completamente errada. É que no Brasil ainda tem um pouco do peso do religiosismo, de uma tradição. Você tem que estar em um grupo, você tem que ter um líder, um guru, qualquer coisa. Ainda tem ainda Sim. a minha sensação. Posso estar completamente errada. Acho que existe um pouco por todo lado. É mais fácil Sim. nós confiarmos o nosso futuro nas mãos de alguém, porque dá menos trabalho. Agora, sim, o que eu percebi por exemplo, o seu caso principalmente, é você com você mesmo. Para mim também, é eu com eu mesma, entendeu? O que as pessoas vão, por exemplo, o método LAS, quando eu entrar, o que pode me trazer? Novas ferramentas para eu lidar comigo mesma, com as questões que eu tenho que lidar comigo mesma, né? Então, é mais ou menos isso. Mas tem gente que prefere, não, deixa o outro. Deixa a Estela fazer negócio para mim, deixa, sei lá, Sim. a Márcia, quem quer que seja, que trabalha nesse... Por exemplo, a Estela, no meu mapeamento, a Estela disse-me bastantes coisas, mas eu tive que as descobrir. Não? Eu tive que confirmar aquilo para mim, porque senão não fazia sentido. Sim. É uma coisa, eu vou dizer, tu és de Sírios, ou tu és de não sei onde. Não, eu quero saber onde é que eu tenho que descobrir, e eu tenho que descobrir. Ela não vai dizer tu não vai dizer nada. Isso é uma coisa que nós precisamos descobrir. Sim. Mas tem tanta gente falando que a gente é de qualquer lugar. Eu mesmo já fui de vários lugares. Eu já fui de... E é um povo assim com muita certeza. Ó, e tá falando aí. Já tiveste acesso à tua... Eu sei Eu sei. Pergunta para ele se ele tem alguma certeza. Ninguém falou de onde eu sou. É engraçado, ninguém falou. Mas eu já fui de Asgard, eu já fui de Sirius, eu já fui de Órion. Tu podes ter, assim, como eu. Não, passado por lá. Passado por lá e depois... depois vêm todos. Sim, mas passar por lá não quer dizer que seja a minha origem. Não é minha origem. Mas imagina que o médium vê isso em ti, mas tens lá essa linhagem, no teu ADN está lá essa linhagem da Asgard. Ele se calhar vai ver isso e vai pronto, agora pronto. Mas, por exemplo, o meu planeta ninguém conhece. Por exemplo. Pois é. Não é? O meu planeta é Crufur Ardense. Ninguém conhece. Onde é que isso é? Já não existe. Já acabou, já destruiu, enfim. E depois nós saímos lá e reencontramos nas Pleiades. Mas, entretanto, eu não posso dizer, eu sou pleidiana. Eu estou pleidiana, o meu último corpo. Mas a questão é que eu não posso dizer isso porque eu não me sinto lá. Não é? Não é a sua origem. Mas a origem está naquela... Agora, já passamos por tantos, também será que importa? Não é? Eu acho que o que importa mais é resgatarmos a nossa última identidade antes de encarnarmos, a nível estelar. Dependendo... Se tu vieste diretamente lá ou se já estás aqui há muito tempo, também não é. Depende há vários casos nas sementes estelares, mas é importante nós resgatarmos a nossa identidade prévia, dar-nos uma força, um aporte energético muito, muito grande. Por exemplo, eu não estou aqui sem a minha avatar. Não faz sentido. Todo o trabalho energético não interessa falar e dizer e que sei. Não, isso não interessa. O que interessa é o aporte energético que isto traz. Desculpa lá o meu cantal. O aporte energético que traz dela e da minha família estelar e da energia que passa por mim. Não é? Isso é que é importante. Não é o que eu digo. A energia que vem nas minhas palavras, nos meus gestos. E a sua energia chega primeiro que você. Não adianta. Se você... Não é, Ruth. Vai falar o que não é? Sempre chega primeiro, e depender de como você esteja, você vai sincronizar ou sintonizar, ou se conectar com aquilo que naquele momento está ressoando, e não tem jeito, né? E aí, se for bom ou ruim, paciência, mas é uma experiência para você chegar onde você tem que chegar. Ai, que papo gostoso, eu queria continuar mais. Mas eu não posso. Antes disso, vamos dar um alô a Alessandra, a Marli, a Zaninha, Rosa Taveira e a Zaninha. Beijinho para vocês todos. Rosa Taveira e Zaninha é a mesma pessoa. Beijo, nega. Zaninha. Uma tá no Facebook, ela falou do Facebook e depois foi no YouTube. Tá. Gente, eu acho que é isso, Ruth. Se vocês sentirem no coração, se quiserem, né? Tem o link do canal do Telegram, tem o próprio link da página do Instagram. Não temos Facebook, mas não sei.
eu não tenho Facebook. Mas as pessoas não estão usando mais Facebook, então, você acha? Não sei. Eu praticamente sei. não estou. Eu não uso muito Eu redes vou lá. sociais. Pois é, né? Parece que é um canal que está entrando em desuso, né? O Facebook. Facebook. Ruth, assim, muito obrigada, estou muito feliz, assim, achei Obrigada um a papo vocês pelo muito convite. interessante. E acho, inclusive, que a gente pode voltar a conversar de novo, assim, de Quando repente, quiserem. Vamos falar porque muita coisa. tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né, Val, para tirar de Ruth aí, que Ruth... Sim, quando quiserem, claro. Sim. Obrigada pelo convite, gostei muito de falar com vocês. E, gente, a gente se vê na próxima terça-feira, às 13 horas. A gente vai conversar sobre ambiente equilibrado, saudável e harmonioso, né, Valéria? Como uma arquiteta. Ambiente efetivo e sustentável. Pronto. É uma questão interessante e importante para que a gente também tenha essa visão, né, na questão ambiental, porque é uma responsabilidade também de cada um, né? Tratar o planeta como ele merece. E que sua É a casa, nossa seu casa. ambiente É a nossa seja casa. Claro. seja da melhor forma, Isso é bastante enfim. interessante. Terça-feira, semana que vem, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí, as meninas que sempre estão aqui. É muito gratificante vê-las aqui, assim, para mim faz muita diferença. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo, se cuidem. Um beijo, E até lá. obrigada. Obrigada, Beijo, Ruth, por ter aceitado o nosso convite, estar aí. Obrigada. E fica aí para a gente se despedir, tá bom? Beijinho. Beijo. Tchau.